curso de Direito do DF, também agora, este ano também passei a coordenar o mestrado, e nós temos a grande honra de receber novamente a doutora Maria Augusta Diniz, que é juíza aqui do Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios, esteve conosco no dia 8 de março, no Dia da Mulher, representando aqui a magistratura, compartilhando um pouco da sua história, uma pessoa que eu passei a admirar muito, não só conheci naquele dia, que tem uma energia assim, muito positiva naquilo que transmite, muitos seguidores nas redes sociais, periodicamente grava vídeos motivacionais, compartilhando a sua experiência e que inspira muitas pessoas. Então, nesse momento de pandemia, não pensamos em outro nome, a não ser a doutora Maria Augusta Diniz, para estar conosco ministrando uma aula magna, exatamente naquilo que ela tem uma grande expertise, até mesmo pela vara onde ela trabalha, onde ela vai comentar, compartilhar os seus estudos sobre os efeitos da pandemia nos direitos das crianças e dos adolescentes. A nossa reitora, infelizmente, ontem teve que ir para São Paulo, professora Maria Diniz, e não pôde estar presente, o grupo do Cruzeiro do Sul Educacional convidou, mas pediu que a sua assessora, a nossa assessora pedagógica, que orienta todos os assuntos pedagógicos no UDF, que é a professora Gisele Pellegrini, que nos prestigia, também agradecemos muito aqui a sua presença, doutor Gisele. Agradecemos também a presença do doutor Rodrigo Ceni Capone, vice-adjunto aqui do curso de Direito, e a todos os alunos e alunas que estão aqui presentes. E para dar as boas-vindas, em nome da nossa instituição, doutora Maria Augusta, eu passo aqui a palavra à professora Gisela Pellegrini. Muito obrigada, professor Paulo, com muita satisfação e que, em nome da nossa reitora, magnífica reitora, professora doutora Beatriz, eu faço aqui as boas-vindas. Eu quero cumprimentar a todos nessa aula magna, especialmente a nossa convidada, excelentíssima doutora juíza Maria Augusta Diniz, lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O tema bastante oportuno, efeito da pandemia nos direitos de adolescentes. Vivemos num momento pandêmico, então eu penso que é extremamente relevante entendermos melhor, um pouco mais, né, sobre esse contexto. Queria cumprimentar também os professores que estão aqui, e, em especial, os nossos alunos, né, que estão chegando aqui no DF, iniciaram aí uma boa escolha. O DF é extremamente tradicional, principalmente no curso de Direito, não é verdade, professor Paulo? Então, o nosso curso é extremamente tradicional, com muita excelência. É uma saudação especial que eu faço a vocês, em nome da nossa reitora, professora doutora Beatriz. Como o professor Paulo já anunciou, ela teve uma viagem emergencial pelo Grupo Cruzeiro do Sul, a qual o DF faz parte, e penso que esse momento, para vocês iniciarem a vida acadêmica, é extremamente importante, no sentido de contextualizarmos, né, toda a nossa trajetória acadêmica no Distrito Federal. O DF tem 54 anos, fez recente, 22 de agosto, e é uma instituição, foi a primeira particular do Distrito Federal, então é uma instituição muito consolidada, muito tradicional. Ela trabalha em cima do foco, o foco é a formação dos alunos, trabalhando não só a tríade ensino, pesquisa, extensão, mas também trazendo inovações, ações de empreendedorismo, internacionalização com a mobilidade acadêmica, e esse é um ponto que o curso de Direito faz muito bem. Ao longo da trajetória de vocês, ao longo do curso, vocês vão vivenciar isso. É importante que vocês entendam, né, as diversas variantes do direito em outros lugares, em outros países. O curso de Direito tem portas abertas, né, em outros países, em outras instituições, o que traz um grande enriquecimento para nós e para o curso, certamente. Então, o estímulo à prática, à pesquisa, também é muito diferenciado no curso de extensão. No curso de Direito, a extensão também
nós temos excelentes projetos de extensão vinculados ao curso de Direito, e isso traz um diferencial, né? Vocês, alunos que estão chegando, né, vivenciar ações extensionistas, ações de iniciação científica, trazendo projetos investigativos, projetos extensionistas, trabalhar essa relação dialógica entre a teoria e a prática é um diferencial. O UDF faz isso muito bem, e o professor Paulo é sempre muito atuante em todas as nossas vertentes, dentro do que é proposto, né? O curso de Direito sempre é muito bem representado, eu preciso reforçar isso, viu, professor Paulo? Sempre nas nossas segmentações, e o professor Rodrigo aqui conosco também, que vivencia, sempre em nossas segmentações acadêmicas, o curso de Direito está sempre muito bem representado. Então, dentro do que é proposto, eu acredito que a gente avança muito bem. Conforme a nossa reitora diz, nós estamos numa travessia, e às vezes a travessia tem águas calmas, águas revoltas, águas sombrias, mas a gente vai seguindo com resiliência, buscando trazer essas inovações, essas adaptações, porque precisamos nos reinventar sempre, né? O momento pede isso, e eu penso que cada vez que a gente pensa no processo de ensino e aprendizagem, o UDF avança, né? A gente não para, a gente sempre diz, o UDF não parou, e é verdade. Estamos avançando, estamos trazendo novas perspectivas, novas possibilidades dentro das tecnologias, dentro da perspectiva de aulas remotas, porque estamos no momento pandêmico ainda. O UDF está sempre atento, né, a essas questões também, trazendo segurança para todos os nossos alunos. Então, a gente tem um plano de contingência que trata com muita delicadeza todas essas questões, e acho que a gente vem trabalhando isso de uma forma muito correta, muito precisa, muito assertiva. Então, eu desejo vocês que estão chegando aí para o nosso momento acadêmico, a jornada acadêmica de vocês está iniciando muito bem hoje com a aula magna da nossa convidada, a doutora Maria Augusta Diniz, iniciando um projeto, né, de formação, uma formação acadêmica muito diferenciada, eu posso dizer assim, e espero que vocês tenham um semestre muito produtivo, né, com muitas ações que possam trazer essa formação acadêmica cada vez mais com excelência. E é isso que o curso de Direito trabalha, para que a gente seja um curso de excelência dentro da nossa região, dentro do Distrito Federal, nacionalmente também reconhecido e internacionalmente também trabalhando de uma forma muito assertiva. Então, professor Paulo, professor Rodrigo, demais professores, alunos, a nossa convidada, excelentíssima doutora juíza Maria Augusta, eu desejo uma ótima manhã, que seja muito produtiva. Trago aqui uma saudação muito especial da nossa reitora, professora doutora Beatriz, e eu tenho certeza que muitos outros eventos vão engrandecer o curso, vão engrandecer a presença de vocês, alunos, e é isso que a gente deseja. Professor Paulo, parabéns à frente do curso. Cada vez que eu vejo ações do curso de Direito, eu digo sempre, nossa, que curso fantástico, né? 54 anos, eu acho, né? Não é verdade, professor Paulo? Ele iniciou junto com a formação do UDF, né? Então, é um curso que tem muita tradição, principalmente nos indicadores do MEC, que isso é muito importante. Nós temos um conceito muito bom no MEC, quase 5, é um 4 muito forte, e isso vangloriza muito nossas ações, nossos professores, a gente tem um corpo docente maravilhoso, isso importa, e penso que seja, talvez, né, um dos grandes sucessos do curso é o corpo docente. Então, parabenizo a todos, sejam bem-vindos, né? 2021.2 está iniciando, e espero que todos possam ter aí um semestre bom, é o nosso desejo. É o desejo da nossa reitora, professora doutora Beatriz,
E passo agora para vocês aí seguirem com o evento e trazendo aí uma perspectiva muito satisfatória para 2021.2. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pelo momento também, que é muito importante para o DF. Muito obrigado, doutora professora Gisela, a senhora é muito gentil com as suas palavras, né? Realmente temos uma equipe muito boa, temos um curso com tradição. E eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui do mini currículo da nossa convidada, que muito nos honra. Então, a doutora Maria Augusta Diniz é juíza de direito substituto atuante na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, professora de direito penal no IAD concurso, pós-graduada em Direito Penal pela Universidade Metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Maria Augusta, como falávamos antes do início, a senhora nos honra, a senhora nos brinda com a sua energia, com a sua vontade, e nesse momento que estamos passando, é o que mais nós precisamos, de pessoas que têm um brilho no olhar, que têm um coração no que faz, que acreditam no que faz, e consiga, de alguma forma, transmitir esperança, otimismo, perseverança, porque, como a professora Gisela falou, ainda estamos num momento de travessia, essa guerra ainda não terminou contra esse inimigo invisível. Então, professora, é com muita honra que recebemos, eu passo a palavra e já aproveito para cumprimentar todos que entraram depois, inclusive os professores. Doutora Maria Augusta Diniz, a palavra é sua. Muito obrigada, doutor Paulo. Primeiro eu cumprimento o senhor, que sempre é muito atencioso comigo, está aqui, né, o senhor e a doutora Gisela representando essa instituição, que eu tenho muito carinho, sempre me recebe super bem, uma instituição de renome, realmente, no Distrito Federal. Os estagiários que eu tive, que passaram por aí, são excelentes, a gente vê que realmente são diferenciados. Cumprimento o doutor Rodrigo, que também está presente, a doutora Ana Paula, que eu vi que ela está presente, não aparece aqui para mim, mas ela está presente, e os demais professores também. Eu já participei, né, doutor Paulo, de outro encontro aqui, que foi no evento do Dia da Mulher, mas também eu já dei uma aula a pedido da doutora Ana Paula, que, assim, adorei, gostei bastante, gosto muito da energia, da didática da UDF. Cumprimento a todos os alunos, todos os presentes, todos os visitantes que estão aqui nos prestigiando, né, para a gente falar sobre um tema tão importante. E quando o doutor Paulo me convidou para ministrar essa aula, primeiro eu fiquei muito feliz, muito honrada. E já veio na minha cabeça o tema, que era como os direitos das crianças e dos adolescentes foram atingidos pela pandemia, porque é um tema muito atual e que foi deixado um pouquinho de lado, né? A gente está vivendo esse momento horroroso de pandemia, que atingiu um índice de mortalidade assustadores, mas a gente passou a não ver tanto a defesa da criança e do adolescente como vinha vindo, né? E também, doutor Paulo e doutora Gisela, eu pensei nesse tema porque em julho do ano passado, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. E era para a gente estar em motivo de comemoração, era para a gente estar em festa com isso, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente veio trazer um novo marco no direito dessa parte da população, né? Em 1988, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, trouxe uma normativa toda especial para o direito das crianças e dos adolescentes. Antes, eles eram vistos como objeto de proteção. Se protegia mais eles, mas indiretamente se estava se protegendo os pais, né? Já com a Constituição Cidadã, não. Eles passaram a ser pessoas completas, pessoas com direitos autônomos e direitos até maiores do que nós adultos e as outras pessoas têm. Olha o que previu o artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado, ou seja, é dever de todos nós, independente ou não de termos relação com aquela criança ou adolescente. Todo mundo que vive na sociedade tem dever para com eles. Assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem. Ao jovem foi trazido pela emenda constitucional em 2010, mas também tem os mesmos direitos, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, profissionalização, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, a Constituição Federal separou uma parte específica para disciplinar a respeito dessas pessoas vulneráveis, junto com a família, né? Mas olha a grandiosidade dessa transformação. Ela trouxe a prioridade absoluta dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aí chegou, em julho de 1999, em julho de 1990, perdão, menos de 2 anos da promulgação da Constituição, a Constituição é de outubro de 1988. O ECA é de julho de 1990, ou seja, menos de 2 anos veio o legislador ordinário e disciplinou os direitos das crianças e dos adolescentes, atendendo principalmente a questão da absoluta prioridade das crianças e dos adolescentes. Ele separou um título específico só para as medidas de proteção, que é o título 2. E no capítulo 2, ele trouxe a disciplina de como se daria essas medidas de proteção. No artigo 100, parágrafo único, inciso 4, ele trouxe um postulado normativo da supremacia do interesse da criança e do adolescente. Eu vou ler ele aqui para vocês. É o interesse superior da criança e do adolescente. São princípios que regem a aplicação das medidas. O interesse superior da criança e do adolescente. A intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente. Ou seja, toda e qualquer ação, seja da população, seja da sociedade, seja do Estado, tem que atender prioritariamente, atendendo lá aquela disposição da Constituição Federal de prioridade absoluta, ela tem que atender o interesse superior da criança e do adolescente. Só que o Estatuto faz uma ressalva, claro, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. Por que isso salta à vista? Porque a gente foi assolado, ano passado, por uma pandemia totalmente inesperada e trouxe efeitos desastrosos. Todo mundo aqui vivenciou, né? Então não precisa nem eu explicar o quanto foi desastroso o efeito da pandemia, o quanto tem sido, né? Porque a gente ainda vive a pandemia. A gente está num constante estado de melhora, mas ainda temos contaminações, temos essas variantes novas que ainda estão sendo estudadas, a gente ainda não sabe como o vírus se comporta, questão de vacina. Então, veio essa pandemia e pegou todo mundo de surpresa. Causou um colapso do sistema de saúde, não só público, como privado. Os hospitais, as UTIs ficaram lotadas. A gente teve um colapso do sistema funerário. A gente via, muito triste, a gente via corpos em alguns estados. Lá no norte mesmo tivemos, né, o exemplo de Manaus, corpos pelas ruas que não podiam ser sepultados porque a gente não tinha local para o sepultamento. Foi muito triste. Então, o que é que o Estado enfrentou? Um desafio muito grande, porque, de um lado, ele tinha os grupos prioritários, criança, adolescente, idoso, e do outro lado, ele tinha os grupos que foram fortemente atingidos pela pandemia, que não foram as crianças e os adolescentes. Muito pelo contrário, a gente sabe, até hoje, né, a gente sabe que a pandemia não tem tantos efeitos nefastos sobre as crianças e os adolescentes. A pandemia vai matar mais idosos, pessoas em grupo de risco, né, que tem problemas de saúde. Então, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, até hoje, até antes da pandemia, a gente estava vindo numa crescente evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ah, mas não estava resolvida, a gente tinha muitos problemas. A gente ainda tinha muitos problemas, mas a gente estava tendo uma evolução muito grande. A sociedade, a população estava se conscientizando, as entidades não governamentais e internacionais estavam fazendo um trabalho
muito bacana, muito bonito em relação ao desenvolvimento dos direitos dos infantes. A gente teve uma queda do índice de mortalidade infantil maior do que no resto do mundo. A gente teve um aumento dos registros civis, a gente teve uma diminuição do trabalho infantil, a gente teve um aumento das inscrições nas escolas. Claro que não estava em níveis ideais, ainda tinha muito que havia que ser feito, mas a gente estava evoluindo, devagarinho, mas a gente estava em constante evolução. Só que veio a pandemia e pá, pegou todo mundo de surpresa. E ninguém sabia, era tudo muito novo e tudo muito assustador. Ninguém sabia qual foi o desafio dos governantes. Tentar fazer o possível para conter a disseminação desse vírus, que é tão devastador, e era tão desconhecido, ainda é tão desconhecido, né? Então, todos os esforços foram centrados para o combate ao vírus. Então, boa parte dos investimentos na área da infanto-juvenil foram retirados, a ajuda até das pessoas, de nós, né? Nós começamos a ajudar mais, a deixar de ajudar crianças e adolescentes carentes e passamos a ajudar mais vítimas do novo coronavírus, do Covid, né? E a primeira medida preventiva adotada pelos governadores, aqui o governo do Distrito Federal foi bem prioritário nessa questão, foi o fechamento de escolas, creches e comércio. Foi a primeira medida, que foi, inclusive, uma recomendação pela OMS, não foi uma medida não pensada ou prematura, foi uma medida que realmente era necessária para a contaminação do vírus. A gente não sabia como esse vírus se comportava, a gente hoje não sabe ainda, né? Mas a gente sabia menos ainda. A gente tinha índices, entendia-se que uma pessoa chegava a contaminar 100, é um índice de contaminabilidade muito grande. Então, a primeira atitude foi o fechamento do comércio, das escolas e das creches. Eu pego um primeiro ponto, fechamento das escolas e das creches. Crianças e adolescentes dentro de casa. Primeiro grande problema. A gente sabe, a prática mostra para a gente que boa parte dos abusos sexuais são por pessoas de dentro de casa ou do convívio próprio. É incrível. Se eu puder chutar um índice, eu não estou falando com base estatística, mas se eu puder chutar um índice do que eu vejo na prática, nessa minha andança de várias criminais, e principalmente na vara da infância e do adolescente, é que muitos crimes de abuso sexual, seja estupro, seja qualquer violação sexual, são cometidos por padrastos, tios, primos. E aí a gente pega aquelas pessoas que convivem dentro de casa, mas em regra, são aquelas pessoas que convivem com a criança e com o adolescente. Então, a gente confinou crianças e adolescentes vítimas com seus abusadores. Então, já foi um problema muito grande. Segundo grande problema, a prática também mostra para a gente que as crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de abuso, em regra, comunicam o fato na escola. Em regra, quem chama o conselho tutelar, quem ativa o conselho tutelar, são professores, pedagogos, psicólogos da escola onde a criança ou adolescente estudam. Quando é criança de tenra idade, 2, 3 aninhos, a gente é comum também contar para os pais, para os avós, até porque eles contam de uma forma muito lúdica, muito inocente. Parte o coração, doutores, porque eles contam como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma brincadeira. Muitas vezes eles pegam bonecos e começam a passar a mão nas genitálias, a lamber, a beijar. Então, os responsáveis já sabem que tem alguma coisa errada ali, já procuram ajuda. Mas isso quando é de tenra idade. Quando é um pouquinho maior e adolescente, não conta em casa, tem vergonha. E até porque os abusadores fazem de uma forma que deixam eles mal, culpados pelaquela situação. O abusador não chega. Se você contar para sua mãe, eu vou matar você vou matar não sei quem. Não chega assim, não. O abusador convence a criança de que, primeiro,
aquela situação está correndo por causa dela. Segundo, se ela contar, se alguém vier a descobrir, ninguém vai acreditar nela, ela vai ser rejeitada. Então, ou ele dá também, ele paga com bala, é muito comum bala com dinheirinho, presentinho, para a criança ficar calada. Então, a gente afastou as crianças e os adolescentes, tirando elas das escolas e das creches, a gente afastou elas dos adultos protetores, que são os professores, cuidadores, pedagogos, psicólogos. Deixamos elas com mais contato com os abusadores, longe dos adultos protetores. Então, eu acho que eu nem preciso ser explícita a respeito do dano, do que isso causou, vem causando, e ainda vem causando, né? Outro grande problema foi o estresse familiar. Não só as crianças e os adolescentes estavam vivendo esse momento de pandemia, mas também nós adultos. Nós sentimos os efeitos da pandemia. Nós também ficamos confinados. Nós também não sabíamos o que é que estava acontecendo, o que é que estava por vir. Tínhamos medo da morte, ou própria, ou de pessoas próximas. Muita gente perdeu pessoas próximas pela Covid, muita gente. Então, assim, os adultos também, os adultos ficaram desempregados, os adultos ficaram trabalhando em casa. Então, tudo isso ocasionou um estresse familiar muito grande. Então, por um lado, nós tínhamos crianças afastadas das escolas, com toda aquela energia para gastar, pulando, muitas vezes, dentro de um apartamento pequeno, que não podia sair porque não tinha praça, não tinha um parque, não tinha a escola, não tinha amiguinhos para elas encontrarem. Então, as crianças ficaram com aquela energia toda dentro de casa e os pais, por outro lado, estressados com a situação, seja financeira, seja de saúde, seja de como lidar com aquela situação toda. Então, terminou acarretando um aumento da violência doméstica contra as crianças e os adolescentes. E isso eu não estou falando só nas populações mais carentes, não. Estou falando principalmente nas populações classes A, B e C. A gente via uma falta de paciência das partes, dos pais, dos responsáveis, para com as crianças, e muitas vezes não é nem por maldade, não é porque sejam pais maus ou que não tenham a competência, ao contrário, são pessoas muito responsáveis, mas são pessoas que também estavam e estão sob os efeitos da pandemia. Então, imagina, você está lá estressado. Eu não sou mãe, doutores, mas imagina quem seja. Eu tenho um sobrinhozinho de 5 anos que ele é o dia todo com minha irmã. Mamãe, 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 mamãe. Chega a hora que minha irmã faz, pelo amor de Deus, começa papai, 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 papai. Porque eu, quando vou para lá, é o tempo todo, dindinha, 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 dindinha. Imagina os pais que estão lá, estressados. Então, gritos, falta de paciência, isso terminou aumentando, tá? E não, como eu falei, não necessariamente que seja porque os pais são irresponsáveis ou não são capazes de exercer o poder familiar, mas porque eles também estavam sob os efeitos da pandemia. E em relação a essa questão da convivência familiar extrema, a gente ainda teve outra. Houve o aumento dos casos de divórcio e separação de fato. Coloca um casal convivendo durante meses, 24 horas, o tempo todo. Não tem outra, né? Ou você fica bem de vez, ou você termina um querendo matar o outro, que foi o que aconteceu em várias famílias. E quem sofre esses efeitos da separação? As crianças, os adolescentes. Então, essa ausência da escola acarretou danos muito graves. São danos que a consequência não vão ser vistas agora, vão ser vistas lá na frente. Aí começou o período de aula online. Não, mas aí as escolas começaram a implementar a aula online e, aparentemente, o problema estaria resolvido. Calma, o problema estaria resolvido quando a gente trata de um jovem, de uma universidade, mas vamos pegar crianças de tenra idade e colocar na frente de um computador. Meu sobrinho de 5 anos não fica. Ele fica lá um tempinho brincando, já ele começa a perceber outra coisa e tira atenção. É difícil criança ficar assistindo aula online. Não tem
Adolescente também. O adolescente, eu ouvi muita reclamação das minhas amigas que têm filhos adolescentes, que a escola estava mandando muita atividade, que os adolescentes estavam que se virar sozinhos. Então, a percepção que, pelo menos as mães com quem eu conversei, que não foram poucas, tiveram, é que o estudo não é a mesma coisa em relação a crianças e adolescentes. Eu não sei quando já é maiorzinho, né, que já tem uma capacidade de chegar e assistir a aula e resolver lá por conta própria. Só que a gente teve outro problema em relação à aula online. Nem sempre os adultos têm condições de acompanhar os filhos, seja por tempo, seja porque também estavam trabalhando online, seja porque eles não têm limitação técnica. Se me pegarem hoje e me pedirem para eu dar aula de geografia para uma criança, eu não vou saber para onde vai. Uma aula de matemática, nossa, não, mal sei somar, usar calculadora para tudo. Então, muitos pais tiveram que reaprender para ensinar para os filhos. Outros não. Outros deixaram os filhos por conta própria. Muitas das famílias são analfabetas, semi-analfabetas. Como é que eu vou pedir, como é que eu vou exigir que uma família, que um pai e uma mãe que são semi ou analfabetos ensinem para os seus filhos? Não, realmente não tem como. Outra questão é que muitas das famílias carentes não tinham internet razoável, não tinham celular para assistir às aulas. Então, lá na vara mesmo, eu atuo, como o doutor Paulo falou, eu sou juíza substituta, sou auxiliar na vara da infância e juventude e trabalho com a parte infracional. E desde que começaram as aulas online, é uma pergunta que eu sempre faço para os adolescentes. Como é que está a aula online? E praticamente todos eles reclamam, dizem que restaram prejudicados. Primeiro, porque a aula é 1 a 2 dias na semana. Segundo, porque muitos deles não têm condições técnicas de assistir, seja porque não tem um celular, seja porque não tem uma internet boa, seja porque tem que pegar as atividades na escola. Então, adolescentes tendo que ir até a escola pegar atividades, adolescentes carentes vão em transporte público. A gente colocou adolescentes dentro de meios que são de alta transmissibilidade. Então, assim, não tem como eles não terem saído prejudicados em relação ao estudo online, mesmo tendo sido a alternativa que a gente teve, né? Não conseguia, a gente não podia ter aula presencial. Então, foi a alternativa possível, no caso, mas ela não aconteceu sem danos aos direitos das crianças e dos adolescentes. Fora que a aula presencial, dependendo da idade da criança, é de extrema importância para as noções de disciplina e convivência social. Porque, como eu falei há pouco, né, você coloca uma criança de tenra idade para assistir uma aula pela internet, ela não fica, já na sala de aula ela fica. A escola dá essa noção de disciplina para a criança. O que mais? Deixa eu ver aqui. Muitos estudantes também não tinham espaços adequados para estudar. A gente viu muito isso nas comunidades mais carentes, cujas casas são pequenas e mora muita gente. Então, mesmo que ele tivesse o instrumento, que é o celular, e a internet, eles não conseguiam estudar, porque eles não tinham o lugar adequado. E também muitos deles tiveram que trabalhar, porque com o aumento do desemprego e com a baixa da atividade dos pais, as famílias começaram a passar fome, começaram a não ter renda para se manter. O governo deu um auxílio emergencial, mas a gente sabe que não foi suficiente. Então, os adolescentes tiveram que trabalhar para ajudar na manutenção da família. E isso ajudou muito na evasão escolar. A suspensão das aulas na rede pública ainda trouxe um agravante, que foi a fome. Porque a gente sabe que boa parte dos alunos de escola pública dependem da merenda oferecida na escola para se alimentar, porque eles não têm em casa. Agora, imagina, as crianças e os adolescentes em casa, com a panorâmica piorada, em razão do desemprego, da pandemia, da redução da renda familiar, e sem a merenda escolar. A gente, de fato, teve adolescentes
e crianças que passaram fome porque não tinham o que comer. Outro problema da escola, eu só estou elencando o problema, né, doutores? Mas é porque realmente acarretou, foi nefasto para as crianças e adolescentes. E, às vezes, a gente nem pensa, né? A gente está tão focado na pandemia, nos idosos, nos grupos de risco, que a gente nem para pensar a outra parcela vulnerável da população. Mas outro problema da falta de escola foi a desinformação. A gente sabe que as escolas têm um papel importantíssimo no diálogo com os adolescentes, principalmente em relação à orientação sexual, a questão de planejamento familiar, gravidez, convivência igualitária entre pares. A escola tem um papel importantíssimo. E no que a gente afastou os adolescentes da escola, do colégio, e deixou eles ociosos dentro de casa, não teve outra. Foi inevitável. Houve o aumento das gestações indesejadas entre adolescentes. Isso tudo, doutores e queridos alunos, afetou de forma drástica a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ou seja, hoje nós falamos de crianças e adolescentes com comprometimento mental. Inclusive, a gente pensou muito no colapso do sistema de saúde em relação à UTI, em relação a essa parte da medicina mais visível. Só que também colapsou o sistema psicológico, o sistema psiquiátrico, justamente porque ninguém saiu ileso a essa pandemia. Imagina as crianças e os adolescentes. Eu tenho um dado aqui do Unicef. O Unicef, que é uma instituição assim, exemplar na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes no mundo inteiro, fez 2 relatórios ano passado, encomendou 2 pesquisas. Uma no início do ano, em março de 2020, e essa eu não vou me ater porque era muito no início da pandemia, eu vou me ater mais à segunda, que foi em novembro de 2020, ou seja, no final do ano letivo, que aí já dava para a gente ter um panorama real da situação do país, do Brasil. E a Unicef, por meio de uma pesquisa do Ibope Inteligência, verificou que 54% das famílias relatou que a criança ou adolescente que moravam lá apresentou algum sintoma relacionado à saúde mental. Tem vários dados estatísticos, eu não vou ler aqui, senão vai ficar muito cansativo, mas os que me chamaram mais atenção foi que 12% apresentou ideias ou pensamentos relacionados à morte, 15% dificuldades para se controlar em situações de rotina. Isso daí traz consequências, traz traumas, traz feridas para a vida inteira, não é só agora. É para a vida inteira. Se a gente não olhar para isso, se a gente não cuidar disso, essas crianças e adolescentes vão trazer uma sequela que pode ser irremediável. Em relação à segurança alimentar, ainda dentro dessa pesquisa do Unicef, 8% dos entrevistados relataram que as crianças e os adolescentes, sob sua responsabilidade, ficaram sem comer, passaram fome. Esse índice aumenta mais nas classes D e E, que chegou a 21%. Ou seja, 21% das famílias que têm criança e adolescente do Brasil passou fome por causa da redução porque já passava uma parte, porque antes já passava fome, né, em razão da precária situação, e outra porque teve a situação agravada pela pandemia. Só que a segurança alimentar, a insegurança alimentar não atingiu só as crianças e os adolescentes das classes mais baixas, não. A gente também não restou ileso, não. Houve a pesquisa, chegou à conclusão também, que 54% das famílias no Brasil inteiro aumentaram o consumo de refrigerantes e produtos industrializados, que são ricos em açúcar, gordura e sódio. Ou seja, houve uma piora na ingestão alimentar das crianças e dos adolescentes, porque foi mais fácil, né? Primeiro, com os empregados domésticos afastados, muitas donas de casa, donos de casa, não
não tinham o dom da cozinha, né, de cozinhar, então começaram a pedir comida fora, ou então porque era mais fácil. Era mais fácil. Quem não se reinventou, aprendeu a cozinhar e começou a fazer as próprias refeições dentro de casa, começou a pedir comida por aplicativo, que teve um crescimento também bem grande, né? Hoje em dia é muito fácil você pedir comida pelo aplicativo. E a oferta de besteira, de fast food, é muito alta. Então, as crianças e os adolescentes começaram a comer mais fast food. A gente também vai sofrer o efeito disso lá na frente. As crianças e os adolescentes em casa também ficaram mais tempo online. Por quê? Ociosos, lá com dispositivos eletrônicos com internet, então eles começaram a navegar mais na internet. Qual é o problema disso? O maior contato com conteúdos sexuais. E eles ficaram bem mais suscetíveis ao aliciamento. Para comprovar, e quando eu falo abuso sexual, não estou falando do contato físico, da exploração sexual, não, que é mediante paga. Eu estou falando o abuso sexual, aquele da pornografia infantil, que o aliciador chega, convence a criança e adolescente, que é muito comum, a mandar fotos nuas, faz diversas vítimas, porque realmente eles têm uma lábia muito boa, e as crianças e adolescentes ainda não têm aquela malícia, né? Então elas terminam caindo, embora elas sejam sujeitos de direitos, né? Como a gente falou lá mas são pessoas completas dentro daquela fase. Então elas estão realmente mais suscetíveis ao aliciamento sexual. Tem uma organização não governamental chamada Safernet Brasil, que ela fez uma pesquisa. E entre janeiro e abril, agora de 2021, ou seja, 3 meses, janeiro a abril, 3 meses, ela recebeu 15.856 denúncias de páginas relacionadas à pornografia infantil. 15.856 páginas. Dessas 15.000, dessas quase 16.000, 7.248 foram removidas por indícios de crime. Isso é um número assustador. No ano passado, a Safernet recebeu 98.244 denúncias anônimas de páginas relacionadas à pornografia infantil. É um recorde histórico desde o início das medições, que em 2006 começaram as medições. A gente teve, em 2020, ano de pandemia, ano de isolamento social, a gente teve um recorde histórico. 98.000, quase 100.000 páginas, denúncias de páginas de pornografia infantil. Ou seja, tudo isso só comprova que o isolamento social trouxe danos extremamente gravosos para as crianças e os adolescentes. E nosso desafio agora, seja do gestor público, seja de nós autoridades, seja da comunidade em geral, é fazer o possível para que esses danos sejam amenizados, né? Mas, doutores, como a gente está aqui iniciando um ano letivo, de muita alegria, eu não quero só trazer notícias ruins, tá? Porque eu não quero que a aula fique tão pesada e saia todo mundo chorando, desesperançoso da humanidade. A gente teve, dentro da vara, né, da justiça infracional, a gente teve boas notícias, a gente teve bons resultados. Na área infracional, que é a área que eu atuo, a gente teve uma redução das apreensões em flagrante. Em 2019, tinham sido, no DF inteiro, 1.960. Em 2020, caiu para 1.313. Isso é uma redução significativa. Significa que o isolamento fez com que os adolescentes fossem menos para as ruas, até porque eles ficaram com medo também. Então, tirando aquela questão de drogas que tem e sempre vai ter, nossa maior luta na justiça infracional é a questão de drogas, houve essa redução das apreensões em flagrante. Lá no âmbito da vara da infância, a gente suspendeu as audiências presenciais, né? Então, implementamos a videoconferência, o que fez com que reduzisse o trânsito, né, de
crianças e adolescentes, e mais especificamente adolescentes, né, porque eu não lido com crianças, e de seus familiares, porque eles sempre são intimados e têm que estar acompanhados de um responsável. Então, a gente implementando a audiência virtual que está dando certo, eu particularmente gosto mais na vara da infância, da presencial, que eu gosto de ter esse contato com o adolescente. Eu adoro conversar, então eu sou meu mãezona, dou bronca, converso, faço o meu melhor para tentar tirar aquele adolescente do meio infracional antes mesmo que ele ingresse na vida adulta. Na videoconferência dá para a gente fazer? Dá, mas não é a mesma coisa, né? Mas a gente teve que fazer isso, porque a gente tinha que reduzir o trânsito de pessoas para não colocá-las em risco. Mas a melhor notícia que a gente teve na Justiça Infracional não foi nem da VIGE, foi da VENCE, da Vara de Execução de Medida Socioeducativa, cuja titular é a Lavínia, a doutora Lavínia, que exerce lá um trabalho muito bacana. A VENCE, junto com a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, que é subordinada à SEJUS, né, Secretaria de Justiça, logo no início, logo que começaram a ser divulgadas as primeiras notícias da pandemia, houve uma reunião em contato com promotores de justiça, defensores públicos, para ver quais medidas seriam possíveis, seriam cabíveis para evitar a propagação nas unidades de internação e de semiliberdade. No âmbito da VIGE, a gente reviu várias decisões, liberamos vários adolescentes. Teve casos que realmente não tinha como liberar, porque o risco à ordem pública e até do próprio adolescente era muito grande. Eu mesma respondi alguns habeas corpus, porque ultrapassou o prazo de 45 dias, mas pela preemente necessidade, pela situação excepcional, o STJ manteve todas as minhas decisões. Então, alguns ficaram realmente confinados provisoriamente, mesmo ultrapassados 45 dias, e outros a gente reviu e liberou. Mas os que estavam cumprindo a internação e a semiliberdade definitiva, eles estavam lá. No ambiente, embora aqui no DF não tenha superlotação, muito pelo contrário, aqui no DF a gente tem uma estrutura relativamente boa das unidades. A gente tem quartos para 4 adolescentes e tem quarto que só tem 1 adolescente. Em regra, ficam 2, quanto muito 3 adolescentes num quarto. Mas, mesmo assim, mesmo não havendo a superlotação, a gente tem as condições arquitetônicas que não são favoráveis. Os alojamentos são muito próximos uns dos outros. As condições de iluminação, ventilação,